Irmãos, como todo mundo sabe, o mundo não tem nada para nos oferecer, né? E de onde andei, como nosso primeiro louvor aí falou, muito bonito, por onde andei, e olha que foi por muitos lugares que vocês nem imaginam, lugares que muitas vezes nem eu mesmo acredito que eu pisei, não encontrei felicidade, não encontrei nada. Então era um vazio muito grande, que quanto mais andava nesses lugares, procurava mais lugares piores para andar, porque é um abismo sobre outro abismo, um abismo puxa outro, bebedeira, mulherada, prostituição, a porta das drogas praticamente, porque quando você perde juízo com álcool, tudo que pintar na sua frente, né? Mas graças a Deus, Deus deu sempre livramento, situações de morte explícita, não é aquela coisa de, nossa, quase morri, não. Coisa assim que eu não entendia por quê. Muitas vezes eu dava tapa na minha cara diante do espelho e falava, Senhor, falava em Deus, mas não vivia uma vida com Deus. Então era coisa assim muito forte. Mas era uma coisa que eu não aceitava, eu lutava contra. Mas lutava com as minhas forças, lutava com o meu querer, não com o querer de Deus, né? Até o dia que eu tive um encontro com Deus e como segundo louvor, Senhor, dá para me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, porque eu vejo as pessoas falando que o Senhor transforma, que o Senhor muda a vida, e eu preciso ser mudado, sabe? Eu preciso ser mudado. Então, na época eu fui levado por uma palavra que eu ouvi no rádio, e um dia eu decidi, fui numa igreja, um ministério aí, né? E lá o pastor fez um apelo, e eu fui naquele apelo, e eu saí dali já com outro ânimo. Eu não sentia mais, eu não sentia eu andar, parecia que eu estava flutuando. Uma coisa que estava muito pesada para mim ficou muito leve. Ou assim, muito leve mesmo, a ponto de entrar é possível, eu vi aquelas pessoas falando, eu vi aquele pastor falando isso, eu vi, então é possível. E aí fui buscando, tentando ler a Bíblia, sem entender nada, mas ouvindo a palavra, e aí eu decidi de vez frequentar um segundo ministério, porque esses eu não me senti bem, o Espírito Santo me guiava para outra forma, né? A sua história agora é como da Cléo. Sim, vai, eu estou acelerando porque. Então é o seguinte, aí eu falei, mas eu quero uma igreja, eu quero um lugar, né, que eu possa ficar, me sentir bem. Fui bem recepcionado nesse primeiro lugar que eu fui bem recebido, mas eu não. Aí fui para a igreja da Graça. E aí sim eu comecei a frequentar com assiduidade e tal, direto, tudo. Fui conhecendo mais a palavra, entendendo, né? O pastor, eu tinha uma aproximação com o pastor, ele foi passando muitas coisas para mim e tal. Aí eu me decidi batizar numa situação que para muitos, você não pode, só que eu não estava mais ouvindo mais ninguém. Quando eu decidi que Deus ia guiar a minha vida, eu falei, eu não vou mais ouvir mais ninguém. Deus e pronto, acabou. Que ele colocava no meu coração, por isso que eu pedia instruções para o pastor. E eu falei, expliquei a minha situação que eu estava vivendo e tal, tudo, em casa, vida destruída, eu estava destruindo a minha vida e vida de quem estava próximo. E aí ele falou assim, se realmente você quer, você está com esse pensamento no seu coração, você pode se batizar, que Deus vai transformar a sua vida. E glória a Deus por isso, porque a partir do momento que eu me batizei, foi uma outra situação, sabe? O que eu mais vi foi dedo apontado, agora vai ter que ser assim, e eu perseverando, vai ter que ser do jeito que Deus me comandar, sabe? Vai ter que ser desse jeito. E eu não ouvia as pessoas, não debatia, não falava nada, porque até então as pessoas que estavam me falando, eu olhava, eu já tinha aprendido a ver a diferença, já sentia a diferença de ser evangélico e de ser aquele que só falava em Deus. Então eu olhava assim, essas pessoas não têm estrutura para contar o dedo para mim. Entendeu? Então não vou aceitar. Bom, enfim, aí com a vinda do Vavá, né?
a gente, para incentivar, diante da situação que ele estava, para incentivar ele não desistir da igreja, ele teve um encontro com o Marquinhos levou, como a Cléo falou, e aí eu fui para apoiar ele, né? Falei, vamos lá, Cléo, vamos lá para a gente ele não desistir, né? Depois a gente puxa ele para cá. Aí, quando eu cheguei no portão da igreja do Marco Paulista, gente, foi assim, uma coisa assim, que eu não sei se eu falei, se eu pensei, mas o Espírito Santo falou dentro de mim, é aqui que eu quero você. Eu olhei assim, a presença de Deus foi muito grande naquele lugar quando eu cheguei. A exemplo do primeiro lugar que eu tive, que eu saí fortalecido, ali eu cheguei bem recepcionado. Bem, não tem como explicar para vocês, que é um sentimento único, um sentimento meu, não tem, né? Então, ali não começou uma traição de igreja, porque eu falei, Cléo, seu pastor vai ser transferido. O meu também já me avisou que ele vai sair. Então, olha como Deus trabalha, né? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter que dar explicação, porque tinha que dar explicação, para a gente não ter que dar explicação, vamos sair agarrado dos pastores, né? Eu até falei com o meu, falei assim, olha, eu vou sair junto com você, né? Aí, não, mas não tá legal, mas você vai para. Não, é um outro ministério que eu conheci aí, eu gostei e tal, me expliquei para ele, não, tudo bem. É assim, Deus colocou no seu coração isso, vai, né? E você vai ser abençoado. Ótimo. Aí decidimos por frequentar a igreja evangélica, subimos com Jesus. Gente, no primeiro dia, e se alguém passou por isso aqui, se não aconteceu, vai acontecer, porque a pastora determinou, ela falou para mim coisas assim, que eu nem estava sabendo que ela estava falando comigo. O Vavá que estava do meu lado, ele me cutucou, falou, com você. E ela, profetizando na minha vida, falou, esse cidadão, ela falou assim, em 30 segundos, ela fez um resumo da minha vida sem ela me conhecer. Nesse dia que eu cheguei, a primeira vez, lá e eu me recordo muito bem, ela falou assim, olha, esse homem, ele passa por coisas que só ele e Deus sabem. E realmente, até hoje, tem coisas que eu passo, só Deus e eu sabem. Às vezes nem comento nem com a Clara, porque a minha fé está totalmente em Jesus. Quando eu olho para onde eu andei, e Deus me tirou, me colocou aqui, nesse momento, porque está falando com vocês, sabe? Olha, gente, não tem preço, entendeu? Então, eu sou muito grato à pastora. Nós tivemos muitas dores, algumas delas sofremos juntos. Eu tive percas de pai, mãe, né? Veio a nossa perca da nossa pastora aí, né? A pastora Cláudia. Foram momentos muito difíceis, mas sempre perseverando na palavra e crendo na palavra que eu ouvia dela, que também tem coisas que eu acho que ela falou assim para mim, isso é especial para você, sabe? Ela me tratou sempre com muito carinho, né? Além da palavra maravilhosa, nós tivemos e temos um respeito muito grande. Não somos tão presentes em sua vida, pastora, mas pode ter certeza que na nossa fraqueza a gente está sempre orando e agradecendo a Deus por ter conhecido esse ministério que eu vocês. O que é gostoso no nosso ministério é isso, ninguém cobra ninguém, todo mundo vive bem junto. Obrigada, Nivaldo. Isso é uma bênção. Só mais uma coisa, o irmão de Djalma, a serpente colocou na sua cabeça que a pastora tinha algo especial, né? É a maçã abençoada. Deus abençoe.